Olá, boa noite a todos. Aqui é a professora Miriam Firmiano Rodrigues, sou professora de matemática, trabalhei um bom tempo, trabalho ainda com os cursos de pedagogia, e hoje eu e a outra professora, a professora Débora, a gente vai fazer um bate-papo aí a respeito de um curso de matemática e legislação federal, né, para concurso de professor da educação infantil e de anos iniciais. Oi, Débora, passo a palavra para você. Boa noite, Miriam, boa noite, queridas alunas. Meu nome é Débora Cabreira, né? Para quem me conhece, eu sou pedagoga, psicopedagoga e mestre em políticas sociais. E eu e a professora Miriam, nós decidimos, né, em conjunto, ministrar esse curso preparatório para concursos, né? Fornecendo aí toda a base para vocês conseguirem entrar num concurso público. Pode passar, Miriam. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito do curso de pedagogia, né, e das expectativas que esse curso traz, quando o aluno praticamente ele está quase concluindo, ele às vezes já passou ali do 50% concluído ou já concluiu, e aí vem aquela grande preocupação, né? E aí, e agora, né? Como que vai ser a minha atuação no mercado de trabalho? Então, na maioria das vezes, a atuação do pedagogo, né, embora ele tenha aí bastante, eu acho que possibilidades, não é só a pedagogia na questão de ser professor, né, mas a gente tem a pedagogia na empresa, a pedagogia trabalhando dentro de hospitais, enfim. Mas ele fica naquela expectativa, né? E agora? E agora? E agora vem os concursos públicos. Então, querendo ou não, vai ter um momento que você sempre vai enfrentar um concurso público. Então, essa nossa ideia, né? Eu e a professora Débora, por conta da nossa experiência dentro do curso de pedagogia, por conta de nós já termos ministrados várias disciplinas e presenciado também a questão da carga, né, horária de cada disciplina, nós, então, vamos oferecer aí um curso de matemática básica para concurso de legislação. Falando um pouquinho do concurso público para professor, né, e pegando um pouquinho da fala da professora Miriam, quando a gente chega ao curso de pedagogia, né, nós criamos muitas expectativas em relação ao trabalho. E hoje, principalmente hoje, no cenário atual em que o Brasil se encontra, você tem um emprego seguro, um emprego onde você tem algumas garantias, para muitas pessoas é muito interessante, né? Mesmo porque o serviço público, o professor público, seja de educação infantil ou de ensino fundamental 1, ele encontra dentro da escola pública uma liberdade para trabalhar, a qual muitas vezes não encontra em outros lugares, né? E os concursos, eles ficaram fechados, né, por conta da pandemia. Nós temos exemplo do concurso da cidade de São Paulo para professor de educação infantil e ensino fundamental 1, que ocorreu em 2015, né? Então, nós ficamos aí um tempo muito grande sem que houvesse concursos públicos. Na Prefeitura de São Paulo e em outras prefeituras também, né? O serviço público é algo que a gente tem que parar, pensar, é uma opção, né? É uma garantia, tem os seus benefícios, e para isso o aluno precisa se preparar, porque ele precisa estar ali ciente, né, do que ele precisa para prestar esse concurso. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não se preparam, elas acreditam que podem estudar sozinhas, né? E muitas vezes não conseguem. Por quê? Como a professora Miriam falou da matemática e da legislação, o nosso curso ele tem um diferencial. Qual é o diferencial? Você não vai estudar sozinho, né? E, além do mais, nós vamos resolver questões em conjunto. Então, trabalhamos, né, tanto na legislação quanto na matemática, teoria e prática.
E muitas pessoas, quando se deparam com o concurso público, principalmente na questão de legislação e matemática, elas muitas vezes não conseguem resolver. Porque esqueceram, porque a legislação foi lá no primeiro semestre da universidade, porque o fundamento da matemática também houve uma dificuldade, porque o aluno tem dificuldade desde lá da educação básica. Então, pensando em tudo isso e na dimensão desse concurso público, a gente decidiu ofertar essas duas possibilidades que são a base do concurso público, que é a legislação e a matemática. Então, complementando o que a professora Débora diz, eu fui uma professora, né, da educação básica pública, trabalhei aí por 29 anos e não tenho o que reclamar. Geralmente, o professor ele consegue acumular, né, 2 cargos, muitas vezes. Às vezes, ele acumula um cargo de professor concursado e, às vezes, um outro cargo de professor dentro de uma escola privada. Então, isso, dentro da legislação, é permitido, né? E o que a gente percebe é o seguinte, dentro do curso de pedagogia, a gente trabalha, eu sou professora de matemática e eu trabalhei muito a questão de fundamentos de matemática. Então, a própria palavra diz, é fundamentos, né? A parte teórica, discussão. Você sempre entra em alguma coisa de cálculo, mas é pouco. A carga horária você não consegue. Então, nesse nosso curso, a gente inicia uma base teórica lá, desde o conhecimento dos números até a base teórica de um 9º ano, tá? E aí, o que acontece? Se vocês forem perceber, nós temos vários cursos sendo ofertados já. E o aluno, às vezes, ele fica naquela questão, olha, eu só vou fazer quando sair o edital, né? E o que a gente tem visto? Como a professora Débora comentou, os concursos, eles ficaram dentro aí, nesse prazo aí de pandemia, eles não saíram edital, né, por conta da pandemia. E nesse ano, e o ano passado também já saiu alguma coisa, a respeito dos editais para concurso de professor, né, dos anos iniciais e professor de educação infantil. Se vocês forem perceber, a maioria dos concursos, vou falar a maioria porque tem aqueles que às vezes não tem, eles têm matemática. E não é só concurso de professor, né? A maioria dos concursos em geral tem essa matemática básica. E o diferencial nosso, que vocês vão perceber, é que assim, eu resolvo exercícios ali na hora, com o aluno, ele acompanhando, ensinando. E nas apostilas que a gente tem aí no mercado, nos cursos que a gente tem aí, geralmente vocês não têm isso. O que vocês têm? Vocês têm uma apostila e tem aquele conteúdo estático, né? Então, eu sempre falo, quem faz o movimento, quem faz o conteúdo ali ser mais vivo, mais interessante, é o professor. Então, imagine vocês, se o aluno ele já tem dificuldade, né? Ele já não gosta, porque, na verdade, quando você entra na aula, né, para poder dar aula de matemática, o aluno ele já não gosta. E muitas vezes ele diz assim, olha, eu fui fazer pedagogia porque não tem matemática. E aí é que ele se engana, né? Porque ele vai ser um professor polivalente. Ele precisa desses conhecimentos. Então, dessa forma que nós pensamos nesse curso, ele acaba se tornando um pouco, vamos dizer, mais leve para o aluno. Porque a gente vai estar ali resolvendo, tirando as dúvidas. E o que acontece que a gente queria assim, deixar bem claro? Né? A professora Débora citou o concurso aí da Prefeitura de São Paulo, que está sendo bem esperado, ele já foi um concurso que foi autorizado, né? Porém, como eu falei para você, a maioria dos concursos estão caindo aí questões de matemática. A gente não tem o edital ainda, né, desse concurso. Porém, você não vai ficar esperando o edital para começar a estudar, tá? Independente de concurso, esse nosso curso, ele também te dá aí uma segurança para você que vai dar aula, né? Do 1º ao 5º ano. Você também precisa de conhecimento matemático, que muitas vezes você não teve. Então, às vezes o aluno fala, eu vou esperar o edital. O edital, às vezes, sai
e você tem menos de 2 meses para estudar tudo, né? Mais a matemática, você tem que parar ali, que não é só ler, matemática tem que resolver, e aí quando você viu, não deu tempo. Eu tive uma experiência, semestre passado, eu dei aula de matemática para as alunas, né, da pedagogia, que solicitaram para eu dar aulas, que elas iriam prestar o concurso de Guarulhos, que teve ano passado, e teve também o de Osasco. Essas alunas foram, elas solicitaram a aula para o concurso de Osasco. E elas fizeram a prova, né, tranquilamente, enfim. Porém, teve a questão da gestão do tempo, que é um outro item que a gente também comenta, a gestão do tempo. Você vai fazer um concurso, às vezes você está muito preparado para a legislação, mas você não está preparado para uma outra disciplina. E você não faz a gestão do tempo, né? A maioria das provas está vindo com duração de 3 horas. Aí você fica 2 horas lá em apenas uma disciplina e esquece das outras. Então, é uma outra maneira. Então nós temos que lidar gestão do tempo, a questão emocional, tudo isso vai colaborar para você ter sucesso, né, na sua prova. Mas lembre-se, concurso a gente não estuda de véspera. A gente não estuda 1 mês, 2 meses só. O estudo, gente, ele é um estudo como se fosse uma formação continuada. Porque aí você vai adquirir segurança, tranquilidade, né? Porque quando a gente ouve falar em prova, aquilo já desestabiliza. Se você não tiver o conhecimento, não tiver o equilíbrio emocional, infelizmente, você acaba indo mal. E uma outra questão importante é assim, dentro dos concursos, né? Mesmo de anos iniciais, então a gente está se baseando muito nas nossas aulas, né, professora Débora, com questões de concursos anteriores. E aí eu tenho pego aí eu falo, nossa, esse concurso é para educação infantil, e olha só a questão, o conhecimento que esse aluno tem que ter, né? E o aluno, ele não pode zerar. Então, quando tem aí português, matemática, a parte específica, a parte de legislação, ele não pode zerar em nenhuma disciplina. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, de alertar o aluno. Então, eu acho que esse curso ele vai preparar em 2 objetivos, tanto para os concursos, quanto para você aí em sala de aula, para a sua prática. É isso mesmo, Miriam. Pegando a sua fala, né, trabalhando as políticas públicas em educação, os alunos, eles têm políticas públicas e têm matemática no curso de pedagogia, porém, existe uma dificuldade imensa, porque a gente não consegue focar, né, em determinadas leis, né? O aluno ele tem uma noção de todas as leis, mas ele não tem específico, né, sobre a lei que vai cair no concurso. E sobre as pegadinhas dos concursos, né? Então, a gente, assim, à medida que nós vamos ministrando as aulas, nós vamos indicando as pegadinhas das bancas, né? Então, o que cada banca tem o hábito de inserir nas suas questões, né, como pegadinha, para o aluno entender. Porque, às vezes, uma palavrinha, uma questão muito pequena faz toda a diferença. Então, a gente também está trabalhando a interpretação dessas questões, né? Então, quando a gente discute a questão, a gente retorna no conteúdo, a gente faz a explanação para não lembrar o que a gente já estudou, né? Para ele entender que não é difícil, basta que nós possamos interpretar de forma correta aquilo que está sendo solicitado, né? Então, como a professora Miriam falou, é importante porque se você vai ser um professor de qualquer escola, de qualquer lugar, atuar como professor, você tem que conhecer a legislação. Você tem que conhecer matemática. Eu não gosto de matemática, mas aí você tem que aprender a gostar, porque um professor polivalente vai ter que ministrar aulas de matemática, né? Então, da mesma forma, você entra num concurso público ou numa vaga
numa escola particular e a vaga é para o 5º ano do ensino fundamental. E aí, como que você vai fazer se você tem essa dificuldade imensa com a matemática, né? Então, são questões que a gente pensou para discutir, né, dentro desse curso e focar realmente nessas dificuldades que os alunos têm. Então, aqui a experiência com a sala de aula, né? Essa expectativa que o aluno tem, né, de ter um emprego, que é almejado pelo curso de pedagogia, que nós já falamos, né? Principalmente após as experiências que vocês têm a partir dos estágios supervisionados, né? Ou seja, vocês observam muitas atividades, vocês observam muito o comportamento de professores e de toda a equipe pedagógica dessa escola, né? Então, muitas vezes você se questiona onde está a prática, né? Como que eu atuo na prática? Eu aprendi a teoria, mas eu não encontro a prática, né? Então, a gente vai fazer ao contrário, a gente vai mostrar a prática para vocês e evidenciando a teoria que vocês já aprenderam. Então, é importante que vocês entendam que por trás de toda a prática existe uma teoria, né? Que vai respaldar vocês dentro da profissão de vocês. Então, um professor, por exemplo, ele tem um aluno e esse aluno, ele apresenta maus tratos. Ele vem para a aula e ele está machucado. Você simplesmente, perante a lei, a legislação da organização educacional, não pode se calar. Nós temos o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O Paulo fala, só conhece o ECA. Se eu falar sobre a Lei 8.069 de 1990, muitas vezes ninguém conhece, e é o ECA, né? Ele discrimina, né? Que você tem que observar e o seu posicionamento é ir perante a coordenação, a direção da escola e mostrar esse caso, né? O professor, ele não pode se calar, porque senão ele é conivente com aquilo. Então, assim, eu preciso da legislação para a minha vida, né, profissional. Eu preciso entender como tudo isso funciona. Então, pensando em todas essas questões, a gente verifica, né, a necessidade de dar a vocês um curso diferenciado, né? É isso, Miriam. Bom, e aí vem a grande questão, né? Os questionamentos aí que a gente ouve do aluno. Ai, professora, saiu o edital, e agora? Né? Você vai olhar ali, tem não sei quantos autores, enfim, você fica apavorado. Aí você não tem tempo, né? Muitas vezes você não tem um local apropriado para estudar, né? Para estudar, a gente tem que ter concentração. E muitas vezes o aluno, né, do curso de pedagogia, ele às vezes já fez uma prova de concurso e não foi bem. Então, ele já vem com aquela autoestima baixa. Ah, não vou tentar de novo, porque não vou conseguir, não sei isso, não sei aquilo. Mas o que a gente diz para vocês? A partir do momento que a gente tem um objetivo na vida, eu acredito que o primeiro objetivo de vocês é a questão só de estar estudando para ser um futuro aí profissional, seja na área da educação ou não, né? Vocês precisam chegar nesse objetivo. A primeira coisa é começar a estudar. Então, você faz o quê? Você faz uma graduação, né? E aí, após essa graduação, vem o quê? O concurso. Então, se você tem outras áreas, você vai ter um tipo de prova. No nosso caso, enquanto professores, a gente tem os concursos públicos que vai, né? Querendo ou não, ele vai te avaliar, se você tem conhecimento ou não. Então, primeira coisa é se organizar. Bom, é isso que eu quero? Então, eu preciso começar a estudar. Eu não posso deixar para a última hora, tá? E aí, a gente tem que ter o quê? Além do objetivo, a gente tem que se inspirar em alguma coisa, né? A questão aí, por exemplo, uma fala do Rubem Alves, que diz assim, ó, ensinar é um exercício de imortalidade, né? De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Então, a gente tem que estar sempre o quê? Inspirado em alguma coisa, porque você também vai ensinar.
Imagine você, né, indo para a sala de aula sem nenhuma inspiração. E o que nos traz essa inspiração? É o conhecimento, tá? Eu sempre digo que os conteúdos de qualquer disciplina dentro de um livro, ele está estático. É você que vai dar vida nele. Você vai dar vida a partir da sua inspiração, a partir do seu conhecimento. E a mesma coisa acontece com os concursos, né? Você vai pegar aquela questão que, às vezes, a gente vai dar algumas dicas para o aluno, você olha assim, você já se espanta com o tamanho do enunciado da questão, né? Porque você não está acostumado com aquilo. O que vai fazer com que você se acostume? É estudando, é resolvendo exercício, é prestando os concursos, né? Então, prestar concurso não é uma única vez e você já resolve o seu problema, né? Muitas vezes já aconteceu, experiência própria, você faz um curso renomado e às vezes você não passa, né? E aí você fala, vou desanimar? Não, eu vou tentar novamente, né? Porque em algum ponto aqui tem alguma coisa errada. É a interpretação ou é eu que estou ali muito ansiosa, né, no dia da prova, tudo isso vai atrapalhar. Então, gente, estudar para a prova de concurso é você, então, se organizar, né? Se organizar ali, primeiro, com o objetivo que você quer atingir. Segundo, emocionalmente. Segundo, intelectualmente, né? Terceiro, intelectualmente. E aí, a gente tem algumas metas, né, no nosso curso. Primeira coisa da meta é abordar os conteúdos de ordem obrigatória. Então, por exemplo, a legislação federal, que é a professora Débora, né, que depois ela vai falar um pouquinho mais, ela que ministra essas aulas, todo concurso a gente tem legislação federal. O que muda? Se for um município, além da legislação federal, você vai ter a legislação municipal. Se for um concurso do Estado, que é um outro, né, que a gente também está aguardando aí, autorização e publicação, se for estadual, você vai ter a legislação federal e a estadual. Então, a legislação federal rege aí todos os concursos. E a questão da matemática básica, né? Essa matemática básica que a gente está dizendo não é uma matemática específica só para uma determinada cidade, um determinado município ou um estado. Ela cai na maioria dos concursos. O que a gente pode afirmar? É na maioria. Por enquanto que não tiver edital, a gente não pode afirmar, ó, naquele vai ter ou não, mas você já vai se preparar não só para o concurso, né? Mas também para os seus conhecimentos. Você vai ser um professor polivalente. Não tem como você fugir da matemática, ela está lá. Ela está no seu dia a dia, ela está em volta aí de tudo que você faz. Então, por que fugir dela e não aprender? Né? E o medo de aprender matemática, os traumas, né, que você trouxe aí dos anos iniciais da educação básica inteira sua, acabou fazendo o quê? Tendo esse bloqueio, achando que você não consegue, que você não é inteligente, enfim, né? E aí a professora Débora vai comentar um pouquinho mais a respeito aí da legislação e desses outros autores aí. Eu estou aqui lendo no chat, né, a Rosana deixou uma mensagem aqui, quero deixar registrado o quanto esse curso é maravilhoso, não apenas para concurso, mas também para saber de que maneira podemos repassar o conteúdo para os nossos alunos, né? E dizendo que nós somos maravilhosos. Então, nós agradecemos, Rosana, porque acho que a diferença é assim, como a Miriam já abordou no slide anterior, tem muita gente que acredita que não tem capacidade intelectual para prestar um concurso público, porque é difícil, porque não entende, uma série de questões. Então, como a professora Miriam já disse, nós temos que ter foco e entender que nós somos capazes de fazer qualquer coisa que nós queremos fazer, basta que nós tenhamos orientação, né? Então, o intuito não é apenas fazer você, falando sobre a legislação, no caso, fazer você memorizar a legislação. É fazer com que você entenda a organização do sistema educacional brasileiro. Você entendendo a organização, você vai identificar, né? Se a questão fala da Constituição, a LDB, é o ECA,
são os documentos oficiais, o RCNEM, a BNCC, sobre o que está se falando, né? E entender que um documento vai complementar o outro, né? Então, não é só a questão, vamos fazer uma pergunta sobre os artigos 205 a 214 da legislação. É entender o que cada artigo quer dizer, por que existe a Constituição, por que ela é nossa Carta Magna, por que os demais documentos nascem da Constituição. Então, se eu não entender essa organização do sistema educacional, que vai falar sobre questões importantíssimas que envolvem professores, que é a questão do planejamento, que é a questão de participar da proposta pedagógica ou do projeto político-pedagógico elaborado pela escola, enfim, uma série de questões em que os professores devem estar envolvidos, têm que estar envolvidos, né? E uma outra questão que nós procuramos, nós acabamos fazendo isso sem conversar, eu e a professora Miriam, acho que é o instinto, né, de professor mesmo, que fala mais alto, depois a gente comentou uma coisa, eu também fiz isso e tal. Só para exemplificar para vocês, nós temos 2 turmas, né, em dias diferentes. São 2 públicos diferentes, né? Então, nós conhecemos os públicos. E, às vezes, a gente comenta, parei em tal lugar com tal turma porque surgiu uma dúvida, então eu vou trazer aquela dúvida, vou inserir ali no conteúdo para eles verem, a gente discute, né? Então, eu tive que parar por aqui, ou seja, existe um olhar para as dúvidas e para aquilo que vocês trazem enquanto conhecimento, né? Então, eu acho que isso é o diferencial, nós estarmos em tempo real com vocês, apresentando, tirando dúvidas, trazendo ali materiais, né? Que talvez, que muitas vezes a gente não tinha pensado em inserir, mas em virtude de uma dúvida, de uma pergunta, demanda, né? De 1 ou 2 alunos, a gente começa a pensar de como aquilo podia ajudar no entendimento. Então, a gente vai buscar, a gente vai pesquisar, a gente vai trazer para a aula e vai discutir, né? A Rosana coloca aqui para a gente também, vocês merecem por toda a aprendizagem que tens dado, esse aprendizado torna-se mais significativo e fácil de entendimento com a explicação de vocês. Nós agradecemos, Rosana, porque é um trabalho realmente até meio que individual, até no fato de atendimento a vocês, de atenção a vocês, né? Não é um curso em que a gente coloca lá o material e vocês vão estudar, não. É um curso em que nós ficamos praticamente, eu, a professora Miriam, todos os dias disponíveis, né, para os alunos, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, falando do concurso, a gente pensa, hoje nós temos alguns editais que estão abertos, né, em prefeituras de Suzano, prefeitura de Guararema, Bragança Paulista, Cajamar, que são, né, próximos à capital, que talvez algumas pessoas tenham interesse em prestar esses concursos também. Então, a gente expande para as pessoas ou que moram nessas cidades, ou que as que estão aqui em São Paulo pretendem prestar o concurso nessas cidades, e aguardando ainda o edital da Prefeitura de São Paulo, né? Então, à medida que a gente vai encerrar a turma, né, de matemática e legislação, saindo o edital, a gente já vai providenciar o quê? As aulas que vamos trabalhar os autores indicados, porque eu não tenho condições de ler todos os livros em um mês. Eu não tenho condições humanas. Mas se eu entender as ideias de cada autor, fica mais fácil eu compreender a questão, né? Então, a nossa intenção é essa, inclusive, trazer um profissional especializadíssimo, né, em língua portuguesa, para ministrar aula de língua portuguesa, né? Ou seja, é preciso
é conteúdo que cai em concurso, o aluno já esqueceu, então nós vamos retomar essas questões posteriormente, né? A princípio, agora a gente está na base, que é a matemática e a legislação. Tá? Isso, até porque os editais ainda também não saíram, né? Esses editais, os maiores aí, que esse curso que o pessoal está aguardando, é bastante, que é o da Prefeitura de São Paulo, mas, de um modo geral, a gente está dando uns conhecimentos, assim, vamos dizer assim, geral que cai, né? A gente só não consegue falar, geralmente vai ser isso por conta que o edital ainda não está aí, mas se baseando naqueles que já abriram, que as provas já foram, né? E esses que estão abrindo, a gente tem matemática e legislação. Teve um edital, que eu nem me lembro mais de quando que foi aí, da cidade, porque tem saído vários e a gente tem comentado, e eu até comentei com a professora Débora, e acho que até coloquei num slide lá para os alunos, na parte, né, da bibliografia, não aparecia, assim, a disciplina de matemática, né? Mas ela aparecia dentro de um autor, né? E esse autor, os livros dele são de matemática. E eu achei até, né, um pouco estranho, mas eu falei, bom, para quem vai ler o edital, tem que ficar atento a isso. Então, a primeira coisa é leitura do edital, né? Quando sai, é ler o edital, para ver como que aquele concurso ele vai ser organizado. Senão, de repente, você está fazendo uma coisa e é outra, né? Então, isso é muito importante. Essas turmas que nós já estamos, né, trabalhando aí, essas duas turmas, nós já se comprometemos com eles, de quando sair o edital da Prefeitura de São Paulo, a gente vai se reunir, vai ler, vai explicar, enfim. E eu acho que é dessa maneira que as coisas vão acontecendo. Vocês vão se preparando de forma, gente, contínua. Não é assim, de hoje para amanhã ou de um mês para o outro, que as coisas vão acontecer, né? Até porque, vocês sabem, quando a gente vai fazer uma prova, você tem muita coisa para estudar, na verdade, você se perde se não tiver ali alguém te orientando. Então, acho que é por isso que assim, tem uma grande importância começar a se preparar com tempo, tranquilidade. Nas minhas aulas, o que eu peço, né? O que eu peço de material? Olha lá, caderno, lápis, caneta e borracha. Tem que fazer exercício ali comigo, né? Porque senão eu até brinco, pessoal. Se não fizer, não tem como você tirar a sua dúvida. Por mais que você recebe o material em PDF antes da aula, você recebe o material resolvido depois da aula, você recebe o quê? As aulas gravadas, mas se você não fizer também a sua parte, aí não tem como, né? Tem que fazer a sua parte. Mas eu acho que está sendo, assim, bem gratificante. Eu agradeço bastante a Rosana aí, é uma aluna, assim, muito dedicada, e eu estou sempre... a aula, gente, é tão boa, sabe? Tem, vamos dizer assim, um clima tão gostoso, que eu me sinto, às vezes, presencial. Né? A gente dá risada, a gente brinca, né? Vários alunos ali se engajam, perguntam, faz o exercício e erra, reclama, mas enfim. Mas não é só essa questão profissional, né? Assim, da questão de você oferecer um curso, mas a questão mesmo gratificante de pensar que as pessoas estão aprendendo coisas que, de repente, elas não teriam acesso se não fosse nesse bate-papo. Hoje, a gente tem aí a tecnologia, né? Então, tudo que você procura aí, você acha. Mas quem não gosta, gente, de matemática, não vai ficar procurando aula para estudar. Né? Não vai ficar procurando problema para sua cabeça. Então, é só nessa hora aí que ele acaba estudando. Mas eu estou, assim, muito feliz porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, né? E eu acho que é isso aí. E logo que a Rosana falou, eu lembrei da aluna, né? Que hoje eu convidei uma aluna que entrou em contato comigo, mas hoje ela não pôde estar aqui conosco, mas numa próxima vez ela vai estar. Foi uma aluna nossa da pedagogia, já há 2 anos, e eu tenho contato dela, e essa aluna me mandou uma mensagem agradecendo por tudo que ela aprendeu no nosso curso, quando nós dávamos aula de pedagogia para ela. Eu fiquei assim, muito feliz, porque ela disse que já tinha passado em 4 concursos, era o 4º já, e que ela estava já exonerando, né, que é exonerar, ela já estava saindo de um
para poder assumir como professora de Guarulhos, né? Do município de Guarulhos. Então, gente, isso é muito, muito gratificante para a gente, né, que é professora. E vocês também vão sentir isso quando vocês estiverem aí, né? Ensinando seus alunos e, de repente, você encontra eles e eles tiveram sucesso. Eu acho que tudo isso é muito gratificante, né? A Rosana está falando aqui, ó, realmente, parece que estamos presencial nas aulas, né? Porque o contato ali, ele é tão gostoso, tão bom, né? Tão harmonioso, apesar que o pessoal às vezes reclama, tá difícil, tem muita coisa, mas é assim, né? Não dá para estudar para concurso, a gente tem que, né, mostrar o caminho das pedras, não tem jeito. Toda aprendizagem é um pouco dolorida, né? Aprender não é fácil, né? Não. É um processo dolorido. Verdade. Mas é muito divertido, assim, porque quando eu entro um pouquinho antes na aula da professora Miriam, né? E aí depois eles tomam um café e entram na minha aula. E a gente tem uma turma em específico que, se eu deixar, a gente vai bastante do horário. E sempre a gente passa vai, do horário. Né? Olha lá, passa muito rápido, a Rosana falou. E a gente vai passando do horário, né, e tal, e vamos embora. Sempre passa, né? A gente nunca consegue dar conta ali do horário. Por quê? Porque tem essa... envolvimento, né? Tem o envolvimento, né? Tem risada, tem brincadeira, não é só uma questão, vou aprender legislação, peraí, vou pegar, abre a Constituição. Não, não é isso, né? Não é isso, não se aprende assim. Mas o que é bacana, né, Débora? Que a gente acha que tem essa sintonia, é que quando a gente falava em dar aula assim, pelo computador, ninguém imaginaria como, né? E imagine, para você dar uma aula assim, você tinha que pensar, você ir no estúdio gravar. A gente gravava para ir dentro do estúdio, né? E hoje a gente está aqui, ao mesmo tempo, né? Longe, mais próximos. Então, acho que é esse engajamento. Então, isso acho que é muito bom. Muito bom. Só para pegando o gancho, só vou falar rapidinho. Eu me lembro a primeira vez que fui gravar um vídeo no estúdio e eu não conseguia gravar o vídeo porque não tinha ninguém me assistindo, né? Então eu pedi para um dos rapazes do laboratório que estava lá, eu falei, por favor, senta e fica me olhando para eu poder falar para você, né? Porque essa dificuldade era muito grande. Mas a gente conseguiu estabelecer essa relação e é interessante porque a gente cria uma relação de afeto, de respeito muito grande nas aulas e tem sido muito, muito gratificante, muito, demais. Tanto que está sendo gratificante que a gente vai oferecer uma nova turma, né? Isso, exatamente. Bom, então, esse curso, né, que a gente está oferecendo, vai ser a terceira turma, se Deus quiser, a gente vai ter aí bastante aluno interessado, né? A gente oferece no mínimo de 10 alunos, tá? Porque menos do que 10 alunos fica difícil. A carga horária é de 32 horas, né? E a gente ministra esse curso pelo Zoom, né? Porque ele é mais tranquilo, acho que para os alunos também. Essa turma ela tem previsão de início dia 11 de abril, que a gente vai terminar essas duas turmas que nós temos, né, no comecinho de abril. Né, uma no final de março, outra no comecinho de abril. Então, aí dá tempo do pessoal se organizar, fazer inscrição, né, enfim. O horário é das 19 às 23, né, as aulas são ali, como se diz, síncronas, né, a gente falando como a gente está aqui, os alunos perguntando, enfim, a gente fazendo aí todo o engajamento possível. E aí o aluno que vai estar participando das aulas, né, o aluno que fizer a matrícula, efetivando o pagamento, né, esse pagamento ele pode ser parcelado, enfim, a gente dá aí todas as possibilidades, né? Às vezes a gente coloca alguma coisa por exemplo, de parcelar. Às vezes você coloca, vou parcelar no cartão. Não, o aluno às vezes prefere no boleto, né? Também tem essa possibilidade. Às vezes você colocar, o aluno ele está com problema, não dá para ele fazer, mas ele está com vontade de fazer, mas ele só vai conseguir fazer o mês que vem. Professora, só dá para começar a pagar em maio. Gente, eu acho que a gente pode conversar, a gente pode combinar, mas é assim, venha conversar com a gente, né?
Porque se a gente não souber do seu problema e do seu interesse também, a gente não pode, né, adivinhar. Então, tem algum problema, quer fazer, mas tem alguns impedimentos, conversa com a gente, que a gente entra num acordo. Então, as aulas, elas são disponibilizadas em PDF antes da aula, são disponibilizadas depois da aula, porque a gente tem exercícios ali que a gente resolve na aula. Vocês também recebem a gravação no YouTube da aula. Essa gravação, ela é de acesso privado, somente quem paga o curso, né? Somente quem é aluno, que fica disponível. E, enfim, o valor do curso aí é R$240, tá? Então, você vai ter 2 professoras ali disponíveis, né? Com um preço aí mais acessível para vocês, tá certo? Professora Débora? Só lembrando, Miriam, sobre o horário, né? Só para vocês terem ciência de como nós dividimos. Então, o início às 19 horas com a professora Miriam, né? Das 19 às 20h50 com a professora Miriam, nunca é 20h50, sempre um pouquinho mais. E aí, às 21h10, né? Porque a gente sempre dá uns 10 minutinhos para tomar uma água, um café. Né? Às 21h10, eu entro com a legislação e nós vamos até às 23h, tá? Ah, professora, por que até às 23h? Porque vocês têm 2 conteúdos, né, no mesmo dia, né? Então, é preciso estender esse horário para que a gente possa cumprir a carga horária de 32 horas, porque senão a gente alonga esse curso, né? E eu estava olhando no calendário, a gente tem essa previsão, né, de início no dia 11/4, e se a gente conseguir o número de alunos, e nós vamos conseguir para início dia 11, a gente, na verdade, termina esse curso em maio. Final de maio. Final de maio. Então, é pouco tempo, né? A Rosana está aí para falar para a gente quase nem sente, né, Rosana? Quando fala, sexta aula, nossa, já está terminando, já faltam só 2 aulas, né? A gente nem sente, porque é um momento também, lembrando lá no início dos slides, quando a gente fala de falta de tempo, às vezes o aluno realmente não tem tempo, ele uma aluna, por exemplo, que é casada, tem filhos, trabalha, é muito complicado, mas que tenha este horário da aula para estudar junto com a gente, se dedicar ali junto com a gente, com certeza vai fazer a diferença e vai ficar mais fácil dela conseguir passar no concurso, né? E em relação aos valores, como a Miriam falou, nós estamos abertas ao diálogo. Nos procurem, né? Para que a gente possa conversar, não tenham vergonha, a gente sabe, todos nós estamos numa situação difícil atualmente, né, no país, então a gente sabe, professora, meu cartão vira tal dia, então como que eu faço? Eu não posso pagar no cartão, como que eu faço? Então, nós estamos aqui abertas ao diálogo para proporcionar o que é melhor para vocês, né? A gente não está aqui como uma empresa que está oferecendo um curso, o que nos importa somente é o produto final ali, o quanto eu recebi na planilha de Excel. Não é assim. Vocês estão lidando com 2 educadoras, né? Que amam o que fazem e que o que a gente espera é que todos os nossos alunos consigam o seu objetivo, né? Que é passar no concurso. Exatamente, né? Eu acho que a estabilidade de emprego, que é o concurso público, não tem outro, né? A gente tem todos, se você for verificar na legislação, a professora Débora aí que está trabalhando, provavelmente depois, quando tiver o edital, vai ter a parte aí da legislação onde fala dos seus direitos e dos seus deveres, né? É muito bom. Eu trabalhei 29 anos, como eu falei para vocês, em escola pública. Não me arrependo, né? Eu acho que essa autonomia que a gente tem, né, de poder você pensar na sua aula, pensar na estratégia, você não fica ali simplesmente pensando na apostila, né, que você tem que cumprir, né? Você vai ali formar pessoas, né? Então, eu acho que isso o cargo público ele traz, né? Bom,
Nós temos aí um site, né? Que esse site vai ter coisas novas, se Deus quiser, no próximo mês. Né? Eu só queria deixá-los com um gostinho. É. Um gostinho só, Miriam. Só um Isso, gostinho. deixa aí. Por quê? Porque nós também vamos trabalhar com curso de formação de professores, né? Então, aquilo que você tem uma certa dificuldade na sua prática, né? Você não conseguiu ali absorver muito bem, a gente vai oferecer com professores especializados. Então, só um gostinho, assim, pequenininho. Hoje, a gente já tem uma possibilidade de falar sobre alfabetização matemática de autistas, né? Então, materiais que já foram desenvolvidos tanto para trabalhar a matemática quanto para trabalhar a alfabetização, para alfabetizá-los, no ensino fundamental 1. Então, a gente vai ofertar, né? E, assim, a gente pensou nas reais necessidades, de acordo com várias discussões, né, que tivemos com os nossos alunos sobre a demanda, né? Então, uma das demandas realmente é a educação especial, né? O que fazer? Eu não sei o que fazer. Então, nós já estamos montando, né, alguns cursos que vão tratar sobre a formação do professor, formação continuada de vocês, né? Formação, cursos de extensão, né? Vamos dizer assim. Isso, porque às vezes o aluno ele vem procurar, né, professora, como que eu faço para dar aula para um autista de matemática, né? E às vezes você está lá com toda a sua sala, né? Você é um único professor e você fica perdida. Você fala, nossa, mas eu não sou especialista. Muitas vezes vocês vão se deparar com situações, vocês não precisam ser especialistas, né? Se você tiver um pouquinho daquele conhecimento, você já consegue sair bem em determinadas situações. Porque dentro da sala de aula, a gente tem o quê? A gente tem alunos diferentes, né? Diferentes no seu tempo de aprendizagem, com problema mesmo de saúde, né? Enfim, e aí, como você lida com isso? Então, eu acho que fica muito difícil o professor lidar sem ele conhecer. A gente não ensina aquilo que a gente não sabe, né? E quando a gente se depara com situações, a gente vai ter que aprender, né? Então, é a formação continuada que vai dar esse respaldo aí, essa segurança para vocês, tá certo? Débora? Estou lendo aqui, a Rosana está colocando aqui que vale a pena disponibilizar esse tempo, as aulas são muito gratificantes. Ela está falando que o curso passa muito rápido. Passa mesmo. Muito rápido mesmo. Nossa, passa mesmo. Eu estava ontem pensando nas 2 últimas aulas, né? E eu até queria mais. Eu até queria mais uma, até pensei, falei, eu vou gravar mais uma para eles. E quando você se depara e você se envolve, você vê que tem muito mais coisas para ensinar, né? Mas, enfim, né? A gente tem que ter um começo, meio e um fim, né? E aí depois a gente vai colocando aí em outros momentos, para aqueles que querem se aprofundar no assunto, aí a gente continua, né? Aqui a gente está deixando um link. Esse link aqui é para o curso, né? Que vai começar em abril. Então, quem tiver dificuldade de clicar e entrar lá no Forms, né, onde vocês vão ali preencher os dados de vocês, colocar a opção, né, de pagamento que vocês quiserem. Então, se vocês não conseguirem clicar e entrar, vocês copiem o link, né, e façam a inscrição. Eu acho que vai valer a pena. Eu tenho, assim, acompanhado bastante cursos que são oferecidos no mercado, e tenho visto, sim, essa nossa disponibilidade, esse diferencial que a gente tem, né? Dessas aulas ao mesmo tempo, né? Usando aí a tecnologia, mas, assim, tão presencial, pela maneira do envolvimento que os alunos têm. Deixa eu ver aqui no chat. Ai, é verdade, né? Obrigada, viu, Rosana? A gente que agradece. Eu acho que por enquanto é isso, né? A gente espera aí encontrar vocês nos nossos cursos também. Entrem no site, vão acompanhando o site. A gente ainda não inseriu todas as novidades, mas em breve serão ali
inseridas, e aí vocês vão poder escolher, né, o que querem fazer, e o formulário da inscrição, né, para a gente poder ter uma ideia, né, de quantos alunos a gente vai ter para poder iniciar dia 11 do 4, né? Então, a gente tem que ter um mínimo de alunos, né, para poder iniciar o curso, e eu acredito que nós iremos ter, porque nós conquistamos aí um espaço bom com os nossos alunos, e, na verdade, a Rosana está aqui, acho que ninguém melhor do que ela, que é aluna, para falar, né? Eu acho que tudo que a gente faz são para os nossos alunos, então eles que nos dão o aval, né? Se está bom ou se não está bom. É verdade. Eu acho que o melhor feedback que a gente tem, assim, em termos assim, de avaliar o nosso trabalho, eu acho que é o aluno, né? O aluno que está ali com a gente todo dia, de onde ele começou, né? O que ele analisa agora, né? Em relação aos conhecimentos que ele construiu, porque conhecimento a gente não deposita, a gente constrói, né? A gente precisa, sim, da teoria. Sem a teoria não tem a construção de um novo conhecimento, mas eu preciso ali do aluno. Então, na verdade, o conhecimento ele tem que ter é como se fosse um contrato didático que precisa de uma tríade, né? Que é o professor, que é o aluno e que é o saber, e a construção do saber. Sem isso, a gente não constrói. Débora, vamos ver se alguém quer falar alguma coisa antes da gente fechar? Vamos sim. Alguém quer abrir aí o áudio? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, mesmo se for no chat? Porque a gente está terminando aí, deixar um tempinho se vocês quiserem colocar alguma coisa, alguma dúvida. Professora, só eu queria falar, é a Rosana. Oi, Rosana, pode falar. Realmente é maravilhoso, vale a pena, ele está me dando uma ótima base em relação à matemática, que eu não sou tão boa 100%, né? Está me dando muita clareza em relação a resolver, e a maneira como a professora Miriam passa esse ensinamento deixa muito mais fácil o entendimento. É impressionante que coisas que às vezes eu demorava um pouquinho mais tempo para entender, eu consigo entender com mais facilidade. E em relação à legislação também, que a professora Débora expõe para a gente na aula, não é aquela coisa chata, não é. É uma coisa que nem ela falou, é uma coisa muito gostosa de aprender, porque não é só lendo, ela explica, ela dá exemplo, ela pega todo o contexto para poder colocar aquela situação. Então, não é só leitura. Então, eu quero só expor que realmente o curso, para mim, nesse momento, está fazendo muita diferença. E realmente eu vou finalizar assim, com aquele aprendizado com significado mesmo. E com certeza vai me ajudar para o concurso público e depois também dentro de aula, né, sala de aula, porque a professora Miriam também ensina como você passa esse conteúdo para os alunos. Então, eu queria só expor todo esse sentimento, esse carinho que eu tenho por vocês, porque vocês foram minhas professoras também na graduação e agora no cursinho. Então, é expor, tudo de coração mesmo. É muito bom. Obrigada, Rosana. O que nós queremos é ver você lá na frente, ingressando, hein? Todos os seus objetivos ali, passando de professor para coordenador, para diretor, só nos mandando notícia. Isso. Amém. E nós aqui, assim, é como se você estivesse levando um pouquinho de cada uma de nós com você. E o que é muito bacana, Rosana, eu agradeço muito, porque, na verdade, a gente não esperava você entrar e você falar, né? E eu acho que isso é muito gratificante, porque quando a gente fala assim, que a melhor avaliação é a do aluno, né? Não tem avaliação melhor do que o aluno falar, oh, eu realmente estou aprendendo, teve uma diferença. E aí, quando você fala essa questão que você não era, assim, muito boa, né, na matemática, enfim, pode-se considerar que você Rosana. Eu acho que o que, de repente, falta é aquela trajetória que você teve aí na educação básica, de repente, em algum momento, aquilo te travou, né, alguma coisa marcou e que você não gostou mais.
Então, daqui para frente, você vai ver como que as coisas vão ser diferentes, né? Porque a pessoa vê, não, eu tenho capacidade, né? Essa história do mito, né? De dizer assim, ó, só fulano, só outro que aprende. Não, todo mundo aprende, né? Verdade. Basta um pouquinho de dedicação, é o que eu falo, é o que eu sempre falo. Na aula tem que fazer cálculo. Eu sempre recomendo, quando você estiver estudando, resolvendo exercício, não usa a calculadora. A gente sabe que a calculadora a gente usa direto, né, gente? Mas na hora do exercício, não. Porque lá no concurso você não vai ter calculadora. E quando você começa ali a fazer as suas continhas básicas, né, que toda hora a gente tem que estar fazendo, você começa, então, a mobilizar ali, né, o seu cérebro para começar. Ele vai destravar, né? E quando você simplesmente, não, não vou tentar porque não consigo, então você já cria aquele bloqueio. Mas eu fiquei muito feliz de você ter entrado e de você ter avaliado aí o nosso curso, viu? Imagina, professora, vocês merecem pelo todo o aprendizado que tem disponibilizado, porque eu sei também que vocês fazem tudo isso com muito amor e carinho pela profissão. Isso é nítido, né, para mim. Então, eu que tenho muito que agradecer que a gente tem professores assim, igual a vocês, para poder ensinar-nos. Legal. Muito obrigada. A gente fica muito feliz, Rosana, e muito feliz de tê-la conosco novamente e esperamos assim, que a gente contribua, né, um pouquinho na sua formação. A gente já fica extremamente feliz, viu? Exatamente. Muito obrigada. As meninas, mais alguém quer falar alguma coisa para a gente poder estar encerrando? A Aninha teve que sair, nos agradeceu, falou que está bem interessada no curso, mandou um abraço. A Alessia disse que somos maravilhosas mesmo, sem palavras. Nós vamos chorar, sim, hein? Nós vamos chorar. Obrigada, queridos. Obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui conosco, né? Isso é muito significativo para nós, né? E a Poliana está aqui. Poliana, muito obrigada pelas explicações. E, assim, entrem no site, qualquer questão, podem nos contatar pelo e-mail, vocês devem ter nossos contatos. Caso não tenha, eu vou colocar o site também tem o WhatsApp, né? No site lá no WhatsApp que já vem uma mensagem para a gente também. Já vem para a gente, é mais fácil. Tá bom? E a gente também está construindo, né? Aos poucos aí a nossa identidade, né? Do professor aprendente, que é o nosso site. E se Deus quiser também, além da gente colaborar com vocês, né? Fazer aquilo que a gente gosta, a gente também vai estar aí crescendo no mercado. Tá verdade. Bom? Eu só queria o último slide, antes que as meninas saíssem, para dizer que ele não poderia faltar, né? E que nosso patrono da educação, dizendo que a educação é um ato de amor e de coragem, né? Então, que tenhamos muito amor e muita coragem para seguir essa profissão maravilhosa, que é o professor, né? Que é o psicólogo, no caso da Alessia, né? Que trata diretamente com o desenvolvimento do ser humano, né? Então, isso é muito significativo. Então, gente, muito obrigada, né? Eu agradeço aí a presença de vocês e que em breve a gente se encontre aí nos nossos cursos, tá bom? Um grande abraço. Com certeza, aguardamos vocês, tá? Grande beijo no coração de vocês. Então tá, tchau. Tchau.